vídeo com um tema bem diferente. Primeiro eu quero agradecer a participação de muitos de vocês que têm mandado várias sugestões com temas assim muito diferentes e eu tô amando isso. Sinceramente eu tô gostando muito e tô aqui para poder responder a uma leitora. Ela pediu para eu poder contar um pouco sobre as minhas experiências com batalhas espirituais. Então assim, eu quero contar para vocês como que foi passar essa experiência dentro do ministério, tá? Na minha vida ministerial. Então, eu já passei por muitas lutas, por muitas batalhas espirituais. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, da minha história para vocês. Primeiro eu quero falar para vocês que batalha espiritual, ela existe. E muitos de nós ministros acabamos ignorando esse fato. Mas ela existe sim. Então, o que eu queria falar para você? Quando o nosso ministério, ele tem um compromisso com Deus, sabe? Ele tem aquele compromisso, ele se dedica, está envolvido à obra mesmo, para poder fazer o melhor para o Senhor, o inimigo, ele não fica satisfeito. E ele se levanta com todas as forças para poder nos atrapalhar. Por quê? Porque ele sabe que o nosso ministério, quando está buscando, quando está mesmo com esse entendimento, nós somos uma arma poderosa nas mãos do Senhor. E com isso, acabamos causando um estrago no inferno. Então ele não fica satisfeito, ele se levanta de todas as formas para poder nos destruir e nos atrapalhar. E foi isso que aconteceu com o meu ministério, gente. A gente começou a caminhar, sabe, na mesma visão, tendo aquela união mesmo, aquela unidade, buscando, sabe, tendo uma vida de oração, de busca mesmo da presença de Deus. Nós entendemos que nós tínhamos que ministrar com um propósito, que a nossa dança ela não poderia ser só uma simples dança, sabe, mas que ela teria que causar cura, libertação, restauração, salvação de vidas. Quando a gente entendeu que cada ministração tinha que ter um objetivo, sabe, de causar mesmo impacto mesmo no reino do Senhor, as lutas elas começaram a aparecer. E começaram a aparecer, sabe, de diversos lugares. E o que acontece? Quanto mais a gente buscava, mais a gente ficava focada naquilo que Deus tinha pra gente, pro nosso ministério, mais as lutas iam surgindo e surgindo e surgindo e surgindo. E com tudo isso que hoje eu tiro assim, sabe, que eu aprendi, é que é necessário, essas lutas são necessárias para poder criar, sabe, gerar em nós uma experiência espiritual, para a gente adquirir crescimento espiritual. Então, assim, Deus, ele permite certas coisas na nossa vida para a gente poder ter esse amadurecimento espiritual. No caso, quando eu comecei a passar por isso tudo, eu não tinha assim, eu tinha até muito tempo de ministério, mas o que acontecia? Eu não entendia realmente o que Deus tinha pra mim, sabe? O porquê de eu dançar. Foi depois que eu tive esse entendimento que as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque até então o ministério dançava, nossa, a gente achava, ai que lindo, a gente nem falava que era ministração, era uma apresentação. Então a gente achava aquilo tudo muito normal. Não é que a gente não fazia pra Deus, a gente fazia pra Deus, mas a gente fazia, mas não tinha aquele impacto, não tinha aquela unção, entendeu? Só começou a acontecer isso depois que a gente começou a buscar mais de Deus. Então, quanto mais a gente buscava, mais lutas iam se levantando. E eu quero dizer pra você que existe assim várias formas que o inimigo ele age, ele trabalha para poder estar agindo no ministério, tá? Então, ele pode estar levantando desunião dentro da equipe, pessoas, sabe, novas na equipe que não dão um bom testemunho. De repente é uma falta de apoio de alguém da igreja. Também, sabe, invejas, intrigas, contendas, fofocas, rebeliões. O inimigo ele semeia essas coisas para poder estar matando a nossa vida ministerial. Ele tenta de todas as formas acabar com o nosso ministério. E muitas das vezes nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. Queremos abrir mão de tudo, desistir, porque nos sentimos fracos, desanimados, abatidos. Às vezes a gente não consegue arrumar uma solução para poder ganhar essa luta. E muitas das vezes eu me sentia assim, porque eu não sabia lidar com essas situações, sabe? Isso não tinha acontecido antes. Então, assim, eu não tinha muito costume, eu não sabia lidar com isso. Mas, assim, Deus, ele é maravilhoso, gente. Por isso que é necessário você passar por certas lutas para você aprender. Porque, assim, nesse tempo que eu fui vivendo isso,
Eu percebi, sabe? A luta que de repente você está enfrentando hoje, lá na frente você pode às vezes estar enfrentando, tá passando, né, se deparando com a mesma situação, porém com pessoas diferentes. Então, assim, é importante você, em cada luta que você passar, você, sabe, tentar parar, analisar, nossa, será que eu já passei por isso? Não, acho que eu já passei por isso. Então, assim, tentar ver o que você errou lá atrás, agir de uma forma diferente. A palavra de Deus, nós encontramos respaldo de como nós temos que combater essa batalha espiritual. Lá em Efésios 6:12 diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a Bíblia nos ensina a combater o inimigo que age através das pessoas. Não ficar concentradas, focadas nas pessoas, sabe? Eu costumava errar muito nessa situação. Por quê? Porque muitas das vezes me dava... sabe? Com aquela pessoa. Não, gente, não é a pessoa. Não é a pessoa. Sabe? Não é aquele irmão fofoqueiro, não é aquela irmã invejosa, do irmão A, o irmão B, o irmão C. Não, não é. É o inimigo que age através dessas pessoas. Você não vai ser vitorioso nessa guerra se você ficar confrontando pessoas. Não adianta confrontar pessoas, ficar irritada, com raiva da pessoa. Não adianta ficar, poxa, por que fulano tá falando isso de mim? Por que ciclano tá pensando isso de mim? Não adianta agir dessa forma. A gente tem que combater o inimigo. E para ele ser combatido, a gente tem que usar armas espirituais. Entenda, irmãos, que o problema não são as pessoas, e sim o inimigo que age através dessas pessoas. E às vezes ele nos surpreende usando pessoas próximas de nós. Sabe, aquela pessoa às vezes que você confia tanto, que você confia de olhos fechados, às vezes acaba tendo uma decepção com essa pessoa. Então o que acontece? Não é a pessoa, não é culpa da pessoa, é culpa dele, porque ele sabe o seu ponto fraco. E ele vai tentar de tudo para poder tá te ferindo ali, naquele ponto fraco. E ele acaba usando pessoas próximas mesmo, para poder nos destruir mesmo, nos desanimar e acabar mesmo com a equipe, acabar com o ministério. Isso acontece, isso costuma acontecer. Mas a gente precisa, sabe, lutar contra o mal com armas espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, são armas espirituais. E como que você vai ser vitorioso nessa guerra? Gente, é através de oração, jejum, sabe? Você tem que orar a Deus, você tem que jejuar, você tem que buscar se revestir da armadura de Deus. Você só vai vencer essa guerra se você buscar forças espirituais. Não sei que luta você está enfrentando aí no seu ministério, mas assim, eu quero dizer isso pra você, que você vai sair vitorioso se você combater, sabe, essa batalha com armas espirituais. Sabe, seja um vencedor, não desiste, não desanima. Embora o que você esteja passando às vezes é algo que você acha que você não vai conseguir, Deus ele vai te capacitar para você conseguir vencer essa guerra, sabe? É Ele que te fortalece todos os dias. E uma coisa eu quero falar para você, se você tá passando por luta ou se você tem passado, pode ter certeza que você está caminhando na direção certa. Porque se você não estivesse caminhando na direção certa, o inimigo ele não ia nem se preocupar com você, porque você não ia incomodando o inferno. E se você está incomodado é porque você está caminhando na direção certa. Então para que desistir? Por que desistir? Não, persevere, sabe? Deus ele vai te honrar. Na hora certa as coisas você vai entender na hora certa. Às vezes você não foi vitorioso lá atrás com alguma luta que você teve, mas guarda isso, sabe? Foi o que eu falei. E tenta fazer diferente. Se você agiu lá atrás de uma forma errada, tenta daqui pra frente agir de forma certa. E com certeza, todos os dias a gente aprende algo novo e acaba sendo vitorioso, porque Deus é quem nos fortalece. E quem te chamou para essa obra foi o Senhor. E se Ele te chamou, Ele vai te revestir, Ele vai te capacitar e você vai ser um vencedor. Então creia nisso, é isso que eu queria falar para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você de repente passou por alguma batalha espiritual, compartilhe aqui conosco como que foi para você. Deixa aqui nos comentários
que é sempre bom estar aprendendo com vocês e compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Era isso que eu queria falar. Ah, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Agora a gente tá no Snapchat. É uma novidade, eu não divulguei ainda nas redes sociais, mas vou estar divulgando. Então, assim, ó, se você ainda não nos segue lá nas redes sociais, os links estão aqui, no que vai acrescentar na sua vida ministerial, como compartilhar cada pedacinho que eu tenho, assim, de ministério com vocês, tem acrescentado em minha vida, eu creio que também vai acrescentar na vida de vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!